Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje com o tema vulnerabilidade social nas ruas. Para conversar com a gente sobre os direitos da população de rua e a sua relação com o território, está aqui Bruno Miragaia. Bruno é defensor público, mestrando no Programa de Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC, e ele também é pesquisador do Laboratório de Gestão de Riscos e do Laboratório da Justiça Territorial. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Nayara. Agradeço muito o convite da TV Câmara. E, Bruno, falando sobre aqui o nosso tema de vulnerabilidade dessa população que vive nas ruas, ninguém escolhe, Bruno, estar em situação de rua. São vários aí os fatores que levam esse cidadão a esse tipo de vulnerabilidade, igual a gente estava conversando no primeiro bloco com a Priscila Nunes. E aí, quando a gente fala sobre essa população, Bruno, em situação de rua, a gente observa que, infelizmente, essa é uma realidade de muitos anos, Em 2009, quando foi decretado a política nacional com esse recorte, voltada para essa população, o número, de pessoas nessa situação de rua era de 33 mil. E aí, em 2020, o IPEA, que é um instituto de pesquisa, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxe o número de 221 mil pessoas em situação de rua. Então, Bruno, isso é claramente um problema estrutural que fica se repetindo, por conta desse crescimento do número dessas pessoas. E mesmo com uma política nacional que na prática deve proteger essas pessoas, com esses direitos, onde que está a falha nessa organização social, então, Bruno? Nayara, eu acho que você tocou numa palavra aí que é extremamente importante, que você usou a expressão estrutural, Então, para a gente pensar nas consequências que nós temos hoje para a população em situação de rua, a gente tem que pensar que todo o nosso desenvolvimento ele foi pautado em 300 anos de colônia portuguesa e mais de 300 anos de escravidão. Sim. E todo esse processo, ele foi muito marcado pela discriminação de raça, de gênero e mais ali um pouco para frente, a discriminação de classe. Então, essa parcela da sociedade, principalmente a população pobre, negra, e muito mais grave, a mulher pobre e negra, quando ela está diante do território, diante da cidade, ela sofre um processo de discriminação muito grande, que a leva a morar nas franjas da cidade, longe muitas vezes dos centros urbanos, e aí a implicação de diversas ordens. Então, a falta de infraestrutura desses espaços, a falta da renda, a possibilidade de usufruir da cidade pelos benefícios que a cidade pode lhe causar. E a pobreza, ela leva as pessoas a uma condição de conflito, conflito social, conflito econômico, e que acaba agravando e levando muitas vezes as pessoas para a condição de pessoas em situação de rua. Tem uma questão que é muito interessante, que eu acho que essa população em situação de rua, historicamente, ela é uma população, como nós estamos marcados pela colônia e pela escravidão, ela é uma população indesejada, indesejada dos espaços urbanos. Então, a gente sempre teve, nas políticas de desenvolvimento, uma lógica muito higienista, uma lógica de entender essas pessoas como pessoas que não devem frequentar determinados espaços e, se não se frequenta determinados espaços, elas não integram determinadas políticas. A gente tem uma cegueira psicossocial a essa parcela da população muito grande, ao ponto de a grande maioria das pessoas passarem por pessoas em situação de rua e sequer notar essas pessoas, sequer se indignar com uma condição de desigualdade que é muito da nossa raiz. Eu acho que é muito interessante, tem uma escritora nigeriana, que é a Chimamandi, que ela fala o perigo de uma história única e que ela é muito impactada ao longo da nossa vida quando a gente recebe algumas histórias, principalmente na nossa infância, porque nos pega numa condição muito vulnerável. E até hoje a gente vê muitos pais falarem para os seus filhos, para suas filhas, em determinadas situações,
né? Olha lá, cuidado que se você não fizer o que eu estou falando, o homem do saco vai te pegar, né? Esse homem do saco, a gente está tratando historicamente da pessoa em situação de rua. Então, todo esse estereótipo que foi criado ao longo da nossa história é um estereótipo que incorpora a sociedade, as pessoas, como incorpora os próprios gestores. Eu acho que daí a grande dificuldade nossa de tratar com mais seriedade a população em situação de rua. E as pessoas, né, a população em geral não deveria pensar dessa maneira, porque a gente tem uma lei, temos, né, uma Constituição que diz que todos nós somos iguais perante a lei, né, como está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem uma arte aí para quem está em casa, consegue ver, ela é bem clara e respaldado nisso. A nossa Constituição também, né, de 88, no artigo 5º, também diz que todos somos iguais perante a lei, né, Bruno? E além disso, temos ainda a questão dos direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais, os econômicos e os culturais, né? Só que como que o cidadão que atualmente passa por uma situação de vulnerabilidade nas ruas consegue ter acesso a todos esses direitos, né? O direito ao lazer, à saúde, sendo que ele está numa situação vulnerável, Bruno? Olha, tem uma arquiteta e urbanista, a professora Hermínia Maricato, ela tem uma frase que é muito, muito feliz, né? Dizer que não é por falta de leis que não deu certo algumas políticas públicas no país, né? O que não nos falta é lei. O que falta, de fato, é vontade, né? A vontade de aplicação e reconhecer, né, a população pobre como importante para ser colocada no orçamento, né? No orçamento geral da União, dos estados e dos municípios. A Constituição Federal de 88, ela vem ali num cenário de redemocratização do país, né? Onde a gente teve um processo de ruptura de muitos direitos. Então, ela traz um ensaio de um estado de bem-estar social, de um estado mais presente, de garantia, né? Principalmente de uma atuação mais positiva para a população mais vulnerável. Mas a gente também não deve perder de vista que aquele mesmo momento era um momento de avanço do neoliberalismo no país, né? Então, a década de 90 foi muito marcada por privatizações e por diminuição do Estado, né? Por um lado, a gente teve uma Constituição que garantiu diversos direitos e, por outro, uma força político-econômica no país que diminuiu o Estado. E diminuir o Estado é diminuir recurso, é diminuir políticas públicas, é diminuir orçamento, é diminuir recursos humanos. E isso, de fato, na prática, a gente encontra muita dificuldade. A gente tem, eu acho que em termos de arcabouço, como você colocou, né, era uma legislação muito sólida e muito importante. Daria para dar conta das nossas vulnerabilidades. Mas a gente sabe muito bem que outras ordens, outras forças, outros controles do orçamento também impedem que essas leis sejam colocadas no papel, né? Não só leis de nível nacional, como leis de nível internacional, que o Brasil é parte, é consignatário e se comprometeu a cumprir, né? Agora, no que se refere à possibilidade dessas pessoas reivindicarem esses direitos, eu acho que a gente tem instituições sólidas, como, por exemplo, o próprio CREAS, né? O Centro Pop. Eu acho que é uma instituição muito importante. Eu sou um entusiasta, né, com o SUAS, né, com o sistema de assistência, né, único no país. Eu acho que a Defensoria Pública vem nesse cenário, né, de garantia de direitos da população. A gente tem acolhido no país inteiro, de modo geral, no Estado, né, como eu pertenço ao Estado, a população em situação de rua, para trazer ao judiciário essa voz que não é ouvida, né, essa pessoa que não é vista. Então, a gente tem feito esse trabalho de tentar garantir esses direitos. E é muito comum essas pessoas terem seus direitos violados. Por serem pessoas indesejáveis e por muitas vezes não conseguir acessar os seus direitos, as suas instituições, o processo que a gente tem de opressão dos centros das cidades faz com que muitas vezes esse controle militarizado dessa pobreza venha com uma série de violências. Então, a gente tem lá, na Defensoria de Jacareí, por exemplo, muita reclamação de moradores em situação de rua que têm objetos apreendidos, né, em procedimentos, de certa forma, irregular, né, por estar na rua. A gente entende o papel do município de fazer ali o trabalho de
de garantia da ordem, mas a garantia da ordem não pode se dissociar de respeitar determinados direitos dessas pessoas. E eu acho que um dos maiores direitos, que é o que tem nos procurado, que nos tem trazido um pouco de angústia, com esses números que você trouxe, é o direito à moradia. Né? Sim, e a população em geral também tem que entender que ela pertence também ao município e ela também tem um papel social ali de olhar essas pessoas e também tentar ajudar. Tem ali um sentimento de solidariedade também, né, Bruno? Eu acho que a responsabilidade é de todos. É lógico que a gente tem um pouco, né, todo esse estereótipo que foi criado em cima, né, da pessoa em situação de rua, né? Mas a cidade ela é construída coletivamente, socialmente, por todas as classes sociais. Ela não pode ser usufruída por uma parcela só, né, de pessoas. Há uma construção social da cidade, tudo é construído através de um coletivo. E essas pessoas que moram nos centros urbanos, que são as áreas com mais infraestrutura, que são as áreas com moradias mais caras, elas acabam abrigando a parcela, uma classe social mais empoderada dos direitos. E aí, quando ela se depara com o contraste que é a pessoa em situação de rua, ela acaba entendendo que essa pessoa que está numa condição errada, mas eu acho que há um desequilíbrio, né, um desequilíbrio social que precisa ser compreendido por todos, que se não houver essa compreensão, o Estado somos nós, né? A sociedade somos nós, não é o outro. Exato. Enquanto a gente achar que o problema é do outro, a gente não consegue resolver o problema de todos, né? Exatamente. E você tinha pontuado muito bem a questão das características, né? Desse território que leva a esse cidadão, porque todos nós somos cidadãos, a estar numa situação de vulnerabilidade nas ruas. E aí tem uma análise, Bruno, de um estudo que traça uma estimativa da população em situação de rua no Brasil, lá de 2019, que constatou que a maioria dos moradores de rua estão em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, a gente pode associar essas características do território urbano, como o tamanho do município, o grau de urbanização, a pobreza também, né, com o número de pessoas morando nas ruas? Eu acho que sim. Eu acho que a formação das cidades brasileiras, né, principalmente as cidades que a gente chama de médio porte, eu acho que Jacareí é uma cidade, né, de médio porte, ela sofre o processo de desenvolvimento marcado pela industrialização, né? Jacareí é muito marcado pelo processo de industrialização que se deu ali na década de 70, né? E teve o eixo da Dutra, né, como um forte processo de expansão urbana. E esse processo de industrialização, ele tem como uma marca trazer muitos migrantes. Pessoas que vêm, né, muitos migraram do campo para vir buscar na cidade renda, condições de trabalho, até porque o campo também passava por um processo de mecanização, de modernização e trazia desemprego. Essas pessoas vieram para a cidade em busca de trabalho e, como eu disse, os centros urbanos são espaços mais valorizados. A gente tem aqui em Jacareí, por exemplo, a região da estação ferroviária, onde tem a expansão, o centro, né, do desenvolvimento urbano, e aí essa área mais valorizada não consegue absorver essa população que vem num processo de industrialização com baixos salários. Então, esse baixo salário não consegue dar conta de pagar pela moradia. E eles acabam indo morar, muitas vezes, nas periferias. E as periferias têm toda a dificuldade de acesso à moradia, e aí surgem diversos conflitos. Esses territórios populares, muitas vezes, são controlados pelo tráfico, tem relação com o tráfico, tem relação com problemas com família. Todos esses conflitos, muitas vezes, somado à necessidade de ter um acesso à renda, que é muito mais focado no centro, acaba produzindo, né, e ampliando a população em situação de rua. É lógico que hoje, Nayara, com a pandemia, que é uma crise, né, sanitária, mas é uma crise também social, uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética, ele tem demonstrado que a gente está com um novo perfil de pessoas em situação de rua, né? E aqui eu posso falar com muita tranquilidade que a Defensoria tem feito como eu acho que nós não fizemos em Jacareí desde quando nós instalamos a unidade, em 2014 para 2015, defesas em processo de despejos e reintegrações de posse em todo esse período.
né? O que a gente fez, por exemplo, de 2020, 2021, me parece que é maior do que a gente fez nos outros períodos. Ao mesmo tempo em que a recomendação é fique em casa, né, mantenha seu grau de higiene, de higienização, a gente tem uma política de despejo de pessoas para a rua, em plena pandemia. E praticamente todos os dias a gente tem feito defesa de pessoas que não têm condições de pagar mais o aluguel, não têm condições mais de pagar a prestação do CDHU ou do programa Minha Casa Minha Vida. E se essas pessoas não tiverem proteção social no próprio seio familiar, lhe resta a rua. Talvez a gente vá se aproximar a um novo perfil de pessoas em situação de rua. Eu acho muito louvável que o município tente, de toda forma, agregar essas pessoas ao seu próprio núcleo familiar. Mas a gente tem que pensar que isso tem limite, né? As pessoas não são obrigadas a viver aglomeradas, né, dentro de uma moradia, 2, 3 unidades familiares. Pode ser que a rua seja um espaço, né, de solidariedade, talvez, para essas pessoas. E você disse, né, que se traça um novo perfil, né, agora na pandemia, dessas pessoas em situação de rua, e mais um direito tirado, né, porque quando as organizações de saúde vira para a população e diz fique em casa, porque é uma medida de segurança sanitária, essas pessoas não têm uma moradia, né, para se proteger da pandemia do vírus, né, e aí mais um direito, né, Bruno, que é tirado dessas pessoas. Temos na tela uma lista de violações, né, de várias violações contra a população em situação de rua. Vocês que estão em casa estão vendo aí, chacinas e extermínios, espancamentos, retirada dos pertences, jatos de água, entre outras atrocidades, Bruno. Essas pessoas, além de ter todos esses direitos violados, né, direitos básicos, né, garantidos em Constituição e nos direitos humanos, elas ainda sofrem com esses tipos de crimes, né? Porque são crimes. E aí, o que fazer quando a população em geral estiver passando na rua e ver uma atrocidade dessas com essas pessoas em situação de rua? O que fazer, Bruno? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente nunca pode perder o grau de indignação, né? De indignação de tamanha brutalidade e violência, né? A gente não pode esquecer do morador de rua que é incendiado. O Gabriel Garcia Marques, que tem o seu livro, que é a Crônica das Tragédias Anunciadas, me fugiu o nome. Mas a população em situação de rua, ela está colocada em situação de grave violação todos os dias, né? E eu acho que qualquer pessoa que encontre uma pessoa sendo violada no seu direito, ela precisa recorrer às instituições, né? Talvez aí ao Centro Pop. Eu acho que a Defensoria está sempre de portas abertas para acompanhar. Eu acho que a Polícia Militar deve ser acionada, mas a gente também tem muitos relatos de violação por algumas pessoas da Polícia Militar, da Guarda Metropolitana. Eu acho que não pode generalizar nenhuma das instituições. Eu acho que temos atendimento bom de todas as instituições, mas também tem reclamos, né, dessas instituições também. Então, Bruno, a gente pode dizer para a população em geral que se informar e se unir, né, todos nós unidos, né, buscar informação e buscar os centros de apoio a essas pessoas é um meio de diminuir essa vulnerabilidade social? Olha, eu acho que o meio de diminuir, de fato, é incluir no orçamento público recursos para a política pública. Porque não dá para, todo momento de frio, as pessoas se solidarizar com um cobertor e um prato de comida, né? Essas pessoas precisam de mais, né? A gente nem sequer tem bom prato na cidade. Mas mesmo que tivesse um bom prato, não é suficiente. Essas pessoas precisam ter uma porta de saída, elas precisam ter uma mesa, elas precisam ter a opção de escolher a sua alimentação. Não adianta ter uma casa de passagem que dá um abrigo. Aliás, a casa de passagem está localizada a mais de 10 quilômetros do centro, né? Não me parece que seja uma política onde o território dessas pessoas seja o centro, né? Eventual casa de passagem deveria estar no centro, próximo, né? Agora, não basta a casa de passagem, seja longe como é hoje, seja no centro. Essa pessoa precisa ter uma casa, né? Então, existem vários estudos que têm indicado que a política adequada é a casa primeira, né? Eles chamam de first house, né? Então, primeiro a gente vai pensar na casa,
numa chave, depois nas outras políticas, né? Existem políticas em que alocação social, equipamentos públicos, prédios, em que a pessoa possa ter a sua moradia, não é uma moradia coletiva, é a sua moradia com dignidade, com privacidade, com respeito à intimidade. E aí o poder público vai ponderar se a pessoa tem condições de pagar um aluguel para o poder público ou não. E aí escalona, né? Às vezes começa sem pagar nada, consegue uma renda, paga um aluguel mais barato, mas a casa precisa vir em primeiro lugar. Enquanto a gente tratar a população de rua com assistencialismo, né, e rede de solidariedade somente, a gente vai continuar com uma população em situação de rua e cada vez em um número crescente. E não vamos tratar essa política da forma como tem que ser tratada, né, que é o resgate dessa população que foi deixada à margem da cidadania, né? Isso precisa ser rompido, senão a gente vai sempre ter população em situação de rua e sempre vamos precisar ter cada vez mais ampliação de espaços para acolhidas mais assistencialistas do que de proteção de direitos. A intenção é que isso não seja um ciclo, né? Essa situação. A intenção é que o trabalho ele seja feito continuamente, obviamente, né? Também tendo aí um atendimento pós, né? Depois que essa pessoa ela consegue ser reintegrada, consegue ter a sua dignidade, seus direitos retomados, ela continuar sendo atendida pela assistência social para que ela não volte à situação de rua também, né? Os direitos humanos, eles são interrelacionados, né? Não dá para você proteger a saúde se você não tiver um teto. Sim. Não dá para você garantir educação se você não tiver um lugar para estudar. Com certeza. Né? As pessoas em situação de rua têm famílias, né? Têm crianças. Como que eu vou garantir o direito à educação dessas pessoas na rua? Eu acho que os direitos são interrelacionados, né? E o que tem sido dito e comprovado é que a casa é um indicativo importante do resgate de todos os demais direitos. Enquanto a gente não tiver, talvez a gente fique nesse ciclo que você colocou, Nayara. Bruno, já vou te agradecendo pela participação. Nossa entrevista já vai chegando ao final. Muito obrigada por ter vindo fazer essas suas falas tão importantes sobre um assunto que é tão necessário. A gente sempre está levantando. E eu queria que você deixasse os seus contatos e um recado final aqui para quem está em casa nos acompanhando. A Defensoria agradece muito o convite, a gente está sempre à disposição. Eu acho que tem uma das atribuições nossas que é muito importante, que é a educação em direitos. Isso é uma tarefa muito importante. A Defensoria ela pode ser encontrada no centro da cidade, né, na rua 13 de maio, número 35. Por causa da pandemia, a gente tem limitações de atendimento, a gente está atendendo às quartas-feiras presencialmente, das 8 às 11 da manhã. Então, para quem tiver essa possibilidade, essa necessidade de utilizar a Defensoria Pública, pode nos procurar. Lá também é fornecido diversos canais de atendimento, seja e-mail, telefone e o atendimento virtual. E além disso, eu quero deixar, né, a Defensoria sempre à disposição para tratar do tema, seja da população em situação de rua, seja da população com vulnerabilidade de modo geral. Eu acho que é o papel da instituição a gente fazer essa ponte dessas pessoas que muitas vezes não são ouvidas, não são vistas e não conseguem ter fala perante as instituições, perante os espaços institucionais. A Defensoria serve muitas vezes de ponte para isso e é o que a gente tem feito na cidade de Jacareí, tentado contribuir para a garantia de direitos humanos e a superação desse estado de exclusão social. Muito obrigada, Bruno, e até uma próxima. Tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau. E um dos materiais principais utilizados nesse programa foi a cartilha do Movimento Nacional da População de Rua. Você pode ler mais informações sobre esses direitos e entender quais os meios são necessários para ajudar essas pessoas. Vamos deixar a cartilha disponível na descrição desse programa lá no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais também. É só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir às nossas entrevistas. O TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!